O sol da igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém, meus irmãos? Vamos iniciar a nossa escola bíblica com a oração. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos, Senhor, em Tua santa presença neste momento. Meu Deus, desejamos aprender de Ti. Espírito Santo, vem nos ensinar, vem falar conosco, Pai. Vem abrir a nossa mente, nos dar entendimento nesta noite da Tua palavra, daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Nos abençoe, Senhor, com a Sua presença maravilhosa. Envie Seu poder celestial sobre nós, Pai. Abençoa aqueles irmãos que ainda estão vindo para a Tua casa, que o Senhor nosso Deus abençoe cada um, meu Pai, para chegar em paz e segurança. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai amado, nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos hoje nossa escola bíblica, amém? Lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. 1/4/2024, às 19 horas, na nossa série PRRCE, nós estamos estudando a revista da CPAD, primeiro trimestre de 2024. Última lição desse trimestre. O título desse trimestre é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Amém? Vamos ao textuário, nós vamos ler todos juntos. A voz da irmã Aline vai estar representando a classe, tá bom? 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. Glória a Deus. Nós vamos agora ao objetivo da nossa aula de hoje, amém? Primeiro, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. 2, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo na sua igreja. E 3, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Então, aqui, refletir, nós vamos pensar aqui, pedir ao Senhor que abra nossa mente com relação à doutrina bíblica do Espírito Santo, para nós entendermos com mais profundidade e analisar as perspectivas da capacitação, do Espírito Santo. Tá? Essa perspectiva é aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós pensamos, e que pode acontecer. Tá? Então a gente vai entender essa operação do Espírito Santo em nossas vidas, principalmente na missão da igreja, em tudo, mas focando o trabalho, o serviço do Reino de Deus. Pensar no Espírito Santo como principal impulsionador, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos move, é Ele que faz de fato acontecer a obra de Deus, até porque a obra é do Senhor, E aí cabe algumas observações das dificuldades que muitos enfrentam, os impedimentos, para fazer certas coisas terrenas, humanas, da própria pessoa. Parece ser mais fácil, e é realmente mais fácil, porque quando se trata das coisas de Deus, nós vamos enfrentar uma resistência também espiritual. O inimigo vai trabalhar de muitas maneiras para nos impedir, e muitas vezes, na maioria das vezes, se o Espírito Santo não tomar o nosso ser, nossa vida, fica quase que paralisado a igreja, a obra, o servo do Senhor, tá bom? Então isso é importante nós avaliarmos, para que nós possamos, aprendendo, produzir mais, tá certo? Então nós vamos agora à leitura bíblica em classe, está no livro de Atos 13, de 1 a 4, eu vou ler um versículo e a classe lê o outro versículo. O primeiro versículo diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Glória a Deus.
Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Bom, nós vamos agora à introdução. Nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Amém. Então, nessa lição, nós vamos vamos dar uma atenção especial para o poder do Espírito Santo na missão da igreja. Então, nós vamos ver durante essa lição, vai ser muito observado o fato da igreja, da dependência que todo crente, quando eu estiver falando igreja, vamos sempre pensar em crentes, né? Que todo crente tem a dependência do Espírito Santo para que a missão seja cumprida, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. E para isso nós precisamos de Bíblia, para conhecer a pessoa do Espírito Santo. É uma pessoa, né? Não é uma simples força, não é uma questão positiva, não é uma pessoa, é um ser que se comunica, que fala. Então a gente precisa ter uma compreensão do Espírito Santo como uma pessoa e interagir com ele. Interagir eu falo, ele fala, né? E enfim, vai havendo aquele envolvimento, né? E com certeza nesse tratar com o Espírito Santo, conversar, dialogar na oração, na meditação, vem o poder de Deus, né? Porque a palavra é bem clara: e recebereis a virtude do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai conceder este poder. Jesus vai, como está escrito, tudo que o Espírito Santo falar e operar é recebido do Senhor Jesus para a igreja. Então é importante que a igreja entenda a necessidade de ser cheio do Espírito, de dialogar, de conversar com o Espírito Santo, porque a obra depende dele. Em muitos momentos, nós todos, né, quase todos, declaram votos, declaram o desejo, a vontade de fazer a obra do Senhor, e na maioria das vezes não acontece. Por quê? Porque falta o poder do Espírito Santo para poder nos dar força para nós vencer os obstáculos. Alguns irmãos aqui vai concordar comigo que quantas vezes nós não projetamos, nós não pensamos em fazer algo para Deus e de repente se levantou uma tempestade, começou a acontecer muitas coisas que nos entristece, que fere, que enfim, nos coloca para baixo humanamente, né? E só pode superar isso orando, consagrando a vida, pedindo, clamando: Senhor, me fortalece, me dá graça, né? A gente lembra das palavras de Paulo a Timóteo, o jovem Timóteo. O apóstolo Paulo disse para ele: fortifica-te na graça que há em Cristo, né? Fortifica-te na graça que há em Cristo. Então a necessidade que nós temos de nos fortalecer no Senhor Jesus, no Espírito Santo, irmãos, para poder superar tantas coisas ruins, mas que nos persegue, que nos aflige, para nos esfriar, para nos desanimar. Mas se eu e você estivermos buscando o enchimento do Espírito Santo, esse enchimento é ele ocupando o nosso ser, mente, alma, espírito, pensamento, sentimento, né? Aí vai vir o poder de Deus sobre nós, você vai sentir força, ânimo para fazer. Essa é a experiência ao longo desses anos que eu tenho tido e ouço testemunho de outros servos do Senhor, tá bom? Então aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir o revestimento do poder pentecostal para obter esse na sua missão na terra. Então o povo de Deus não pode desconsiderar isso, tá? Achar que fazer a obra de Deus é a mesma coisa de fazer qualquer obra, e não é. Já está dizendo, a obra é de Deus, a obra é para salvar vidas, tá? E o inimigo vai lutar, o inimigo vai pelejar contra mim, contra você, tá? Contra a própria igreja, falando da comunidade. E aí que a igreja deve estar orando, vigiando e orando, né? E perseverando, tá bom? Glória a Deus. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja
Não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível à sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Amém. Então, isso praticamente nós já explicamos, né? Às vezes tem irmãos que vêm, eu vou só assim contextualizar um pouco essa situação, porque aqui já está definido já, mas trazendo para a prática, e que vem uma lição para mim e para você. Tem irmãos que estão cheios do Espírito, irmãs, irmãos, quando eu falar irmãos, vamos entender que as irmãs estão incluídas, amém? Para não ficar sempre repetindo. Quando falar irmãos, é todo ser humano que serve a Deus, tá? Uma mulher, jovem. Então assim, tem uma situação na igreja em relação a ser cheio do Espírito Santo, a ter o poder de Deus, que algumas pessoas, alguns irmãos não sabem lidar com essa situação em relação àqueles que não estão fazendo a obra, que estão desanimados, estão abatidos. Como é que esses irmãos que estão cheios do Espírito, do poder de Deus, que estão fazendo a obra, como eles devem se comportar dentro da igreja em relação aos que não estão fazendo? Primeiro de tudo, reconhecer que nem todos têm essa mesma, vive o mesmo que aquele que está cheio e tem o poder vive. Como é que vai resolver isso? Criticando? Dizendo que não ama a Deus, dizendo que é irresponsável, que não tem compromisso? Claro que em alguns casos sim, mas como muitas vezes nós falamos de maneira geral, então é melhor que a gente evite essas palavras e, pelo contrário, faça um apelo. Meus irmãos, eu vou fazer uma oração aqui para que Deus venha te mover, para que o Espírito de Deus venha tomar você, venha se apoderar da sua vida, para que a unção de Deus desça sobre você, para que o Senhor venha te despertar, o Senhor venha te alegrar. Então, a mensagem ela deve ser mais uma mensagem para levantar do que para bater. Tá certo? Porque tem aquelas pessoas que a gente sabe que está negligenciando, mas como tem pessoas na igreja que estão lutando e não estão conseguindo, porque cada um tem uma maneira de lidar com os problemas da vida, porque a nossa vida dentro da igreja, cada um tem suas lutas, suas batalhas, suas dificuldades de família, financeira, são tantos problemas, né? E a gente não pode ser tão simplista de dizer, não, mas se você ama a Deus, não, mas cadê o amor de Deus na sua vida? E ficar só reclamando, vai angustiar mais a pessoa, porque a pessoa às vezes está ferida, tá difícil a situação, e ela quer uma oração para ela se fortalecer, ela quer uma palavra que o Senhor venha levantar ela, e não uma palavra de juízo, de julgamento, tá bom? Então, é claro que os irmãos têm liberdade para falar o que Deus colocar na sua boca, mas às vezes tem palavras que a gente, mesmo sendo a vontade de Deus, torna-se um hábito, e pode ser que Deus, hábito é aquele que a gente sempre repete a mesma coisa, e se Deus quiser falar de outra maneira, tá certo? Então fique na dispensação do Senhor, mas sempre numa linha de levantar as pessoas. Eu não gosto, quando eu digo que eu não gosto, é porque não traz bons resultados. Alguém ficar repetindo diante da igreja que a igreja está morta, você está morto, essa igreja não faz, essa igreja não ora, essa igreja, e batendo, tem partes disso daí que é verdade, mas vamos chamar a igreja a orar, irmão, vamos orar, vamos louvar, ocupe sua mente com as coisas de Deus. Então vamos pensar e colocar diante de Deus, deixar o Espírito falar, uma mensagem para levantar o povo, a igreja, para despertar as pessoas, né? Porque tem pessoas que entram na igreja triste, abatido, desanimado, mas sai daqui super animado, porque veio uma palavra ali do Espírito de Deus, né? Que foi exatamente o que aquela pessoa precisava ouvir, e ela retorna, amém, irmãos? Ela retorna, tá? Então, em nome do Senhor Jesus, peçamos a Deus, então, essa graça, essa sabedoria. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que, sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja,
os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Amém. Então, assim, aqui tem um detalhe, é tudo tão bem explicado, mas eu vou para os detalhes, para aqueles pontos que tem muito a ver com a vida prática, né? Então, aqui diz que ambos os escritos pelo evangelista Lucas revelam o ministério do Espírito Santo. Então, o que é o ministério do Espírito Santo? É o serviço dele. Ministério, sempre lembre, serviço. É a ação. Então, a igreja, desde que Jesus subiu e o Espírito Santo foi enviado, a igreja, quem está agindo na igreja é o Espírito Santo, que recebe de Jesus. Tá bom? Então, o ministério do Espírito Santo, nós temos que conversar com o Espírito Santo, temos que dizer, fala comigo, Espírito Santo, me mostra, me revela, me ensina, né? Tá certo? Então, nós temos que ter isso bem claro em nós. Ele é uma pessoa, pode conversar com ele. Pode conversar com ele. Às vezes você não está nem ali numa oração formal ali, você está dirigindo, você está fazendo um serviço em casa, está ali pensando e de repente você começa o Espírito Santo e vai falando e você vai perceber que ele vai falar com você e você vai naquela conversa com ele dizendo, eu quero unção, eu quero poder, eu quero fazer, mas eu sei que somente com o teu poder, tá certo? Então, o evangelista Lucas trabalhou muito, né, sobre a pessoa e a ação do Espírito Santo, tá? E nesse sentido, tá, fica claro que sem a ação do ministério do Espírito Santo manifesto, né, sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunho do Senhor. Quando ele diz aqui, não estariam qualificados, aqui tem um ponto que eu quero esclarecer para os irmãos também, tá? Porque há algumas mensagens, ou há algumas doutrinas, inclusive, que diz que somente aquelas pessoas que são batizadas no Espírito Santo é que estão realmente qualificadas e capacitadas para a evangelização, para fazer a obra de Deus. Eu vi até um mestre em teologia dizer na mídia que um diácono, ouçam bem isso aqui para os irmãos quando ouvir essas coisas, não se confundir, que um diácono, ou melhor, um servo de Deus, uma serva de Deus, não pode ser consagrado ao diaconato se não for batizado no Espírito Santo. Isso não é bíblico, ou melhor, essa interpretação no contexto bíblico não é assim, tá? Porque um crente, um servo do Senhor, uma serva, pode ser cheio do Espírito Santo e ainda não ser batizado. Pode, claro. A irmã Rita, minha esposa, a missionária Rita, era cheia do Espírito Santo, fazia a obra dia e noite em favelas, fazendo a obra, e não era batizada. E tinha pessoas que não entendiam porque que ela não era batizada, até questionava ela, não, meu irmão, o batismo no Espírito Santo é Jesus que batiza no Espírito Santo, mas eu tenho, todo confesso em Jesus recebe o Espírito Santo. Tem irmãos que ainda não foram batizados, que eles fazem mais de quem foi batizado, porque tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que é revestimento de poder, ou seja, a pessoa já tem o Espírito Santo, ela é batizada, ela é revestida, né? Ela é revestida, você já está vestido, coloca outra roupa por cima, né? Numa linguagem figurada. Mas tem crentes que não são batizados, que não falam língua estranha, que não é usado em certos dons, e estão dia e noite na obra do Senhor, estão sempre disponíveis. E os que são batizados, às vezes não estão disponíveis, vai no dia que quer, na hora que quer. E aí? Os que são batizados no Espírito Santo, era para estar o tempo todo disponível, superando os outros. Mas qual é o problema? O problema é o seguinte, vamos entender uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa, a gente tem que partir primeiro desse entendimento, dessa visão, ele é uma pessoa. O enchimento é o tanto que eu tenho dessa pessoa, o tanto que ele fala comigo, o tanto que eu falo com ele, a ligação, a convivência que eu tenho com ele.
Vou só dar um exemplo mais prático ainda. Lembra daquela pessoa que você acordava, dormia, aquela pessoa próxima de você, que de repente ela foi embora, ela se distanciou e você não tem mais aquele contato? Mas você continua amiga daquela pessoa, você se comunica com ela, mas à distância. Isso é uma ilustração de relacionamento. Assim é o Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo ele vai se afastando de nós? Quando nós começamos a nos envolver com outras coisas que entristecem. Inclusive a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ele vai se afastando. Eu vou me esvaziando. O salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele feriu profundamente Deus com o pecado que ele praticou, né? Ele teve alguns pecados que feriu Deus. E ele percebeu que o Espírito Santo estava se distanciando e ele estava se esvaziando, estava perdendo aquela comunhão. E ele clama nos Salmos, né? Ele diz, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, tá? Bom, eu estou explicando isso para os irmãos entenderem que hoje, ou um período, um irmão pode estar ativo, fazendo, pregando, fazendo tudo, mas de repente começa a acontecer coisa, ele vai se afastando e o Espírito Santo vai se afastando, até que esse irmão perde a vontade de fazer as coisas de Deus, não quer mais nem vir no culto, não quer mais nada com nada. É o afastamento, porque quem está cheio do Espírito quer fazer a obra, quer estar presente, tudo o que ele faz é com alegria, com satisfação, amém? Porque a mesma palavra diz que toda obediência gemendo não agrada a Deus, murmurando não agrada a Deus, tá? Então, essa parte que eu estou colocando aqui é a parte do enchimento e do esvaziamento. Agora o batismo é o revestimento. Normalmente quem é batizado no Espírito Santo e fala línguas, né, como evidência do batismo, essa pessoa está cheia, ela transborda. A gente tem uma ilustração, uma figura de quem está sendo batizado transbordou. É um copo cheio de água que quando ele enche, não cabe mais no copo, transborda. E o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre e saltarão para a vida eterna, né? Então percebam que a relação com o Espírito Santo depende, né, depende da minha e do nosso envolvimento com ele, tá bom? Aí vamos a um ponto. Então aquele irmão que não é batizado, ele está fazendo a obra mais de quem é batizado. É possível isso? Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. A pessoa foi cheio, foi batizado, ela pode esvaziar e o batismo ficar paralisar, o revestimento ficar sem efeito. Vamos olhar para uma figura melhor. Eu estou vestido, fui batizado, fui revestido. Eu largo o revestimento e começo a me esvaziar. É assim que acontece. Então, talvez alguém não veja isso com tanta clareza na sua vida, mas se você prestar atenção, é assim que acontece. Eu estou falando da minha experiência, que eu já vivi em várias fases da minha vida espiritual, tá bom? Glória a Deus. Obreiro Antônio Rodrigues. Eu cumprimento da amada igreja, que é glorioso, Pai do Senhor Jesus. Pastor, quando nós confessamos a Cristo e recebemos o Espírito Santo? Sim. Por que tem que ser batizado? Porque está escrito. Porque assim, Jesus disse, Jesus soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito. Então, os confessam em Jesus, quando aceita, ele já recebe o Espírito Santo. Agora, o que foi que Jesus disse? Eu vou para meu Pai. Eles já estavam com o Espírito Santo, mas Jesus disse, eu vou para meu Pai,
ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu vou pedir à irmã Rita, ou ao pastor Regiano, que abra em Lucas, eu acho que é 24, 49, aí depois lê no microfone, tá bom? Só confere aí. Então vamos lá, irmão Antônio. Então assim, ó, eu citei essa de Lucas, né? Que eles já tinham o Espírito Santo, mas Jesus disse: ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1 e 8, que é o versículo chave, diz assim: e recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Aí ele diz, né? Até os confins da terra. E aí quando foi em Atos 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa referência vai estar aqui na continuação da aula, mas nós já estamos antecipando pela pergunta do irmão. Em Atos 10 também, quando Pedro foi na casa de Cornélio, eles creram no Senhor Jesus Cristo, né, para o perdão dos pecados, e diz ali que de repente todos ali na casa de Cornélio foram cheios do Espírito Santo e falaram línguas. Então assim, por que, se eu já tenho o Espírito Santo, essa é a pergunta, né, que o obreiro está fazendo, que muita gente faz, né? Por que eu tenho o Espírito Santo e tenho que ser batizado? O ter que ser batizado significa ter que ser revestido. Se eu já tenho o Espírito Santo que é poderoso, por que eu tenho que ser revestido? Porque o Senhor Jesus disse que precisava desse revestimento, tá certo? E a gente percebe que na prática, quando uma pessoa está realmente cheia do Espírito Santo e ele é batizado, essa pessoa ela tem um dinamismo maior, ela tem um desenvolvimento maior. Não são todos, porque volto a dizer, o batismo ele pode acontecer num momento, hoje, agora, na vida de alguém, né? Ele já tem o Espírito e recebe esse batismo, que é a segunda bênção que a Igreja Pentecostal prega, e eu creio assim, a segunda bênção do Espírito Santo. A primeira é a presença dele, poder, graça, tudo mais, e depois o revestimento para obras mais difíceis. A pessoa tem mais capacitação por essa experiência com o Espírito Santo, certo? Então assim, por que ser batizado? Porque o Senhor Jesus disse que é necessário ser batizado. Ele quer batizar com o Espírito Santo. Inclusive, João Batista também disse que vinha um mais poderoso do que ele, que batizaria, né, com o Espírito Santo e com fogo, né? Então assim, nós vemos que é o desejo de Deus que o cristão seja batizado no Espírito Santo. É a vontade de Deus. Nós pregamos porque é a vontade de Deus, e quem vive essa experiência percebe que é uma experiência que realmente traz muitos benefícios. Mas pastor, me diga uma coisa: quem não fala em língua não é revestido do Espírito Santo, não? Vamos lá. Em algumas referências na Bíblia, sempre que aconteceu o batismo na casa de Cornélio, certo, lá no dia de Pentecoste, tem outra referência também em Samaria, que eles falaram línguas, tá? As línguas estranhas, o dom de línguas, nessas passagens fica claro que quando a pessoa está sendo batizada, ela fala línguas estranhas, tá? Aí vem uma outra questão teológica: mas uma pessoa pode ser batizada e não falar línguas? Tá? As evidências que nós temos na Bíblia é que sempre falaram, né, nessas passagens, tá certo? Então por isso que a gente, na experiência minha e de muitos, nós vimos que as pessoas que foram batizadas, elas falaram língua estranha, tá certo? Línguas celestiais. Então isso é uma experiência bíblica e na vida de milhares e milhares de cristãos, tá certo? Agora, se a pessoa disser assim: mas eu sinto que eu estou cheio de Espírito e eu sinto que eu fui batizado, mas não falei língua, eu fui ou não fui? Bom, aí a gente não vai ficar nesse debate, né, duvidando, tá bom? Mas enfim, nós vamos ver que quando Pedro estava na casa de Cornélio, só mais um detalhe: quando Pedro estava na casa de Cornélio, aquele acontecimento foi depois do dia de Pentecostes. Quando Pedro voltou da casa de Cornélio, tinha uma reunião ali com os judeus, a igreja messiânica, judaica, estavam reunidos para questionar Pedro
Porque Pedro, sendo judeu, não poderia ter ido na casa de Cornélio fazer uma reunião lá, porque o judeu não fazia uma celebração na casa de um gentil. Então eles já estavam esperando Pedro para Pedro ser julgado, eles entendendo que estava errado. Quando Pedro chegou lá, Pedro já usou esse argumento: olha, nós fomos lá porque o Senhor mandou, o Espírito Santo mandou, não está escrito desse jeito não, mas Jesus disse, fui eu que mandei, vai lá, tal. Pedro chegou na casa de Cornélio, aí Pedro diz assim, e quando eu comecei a pregar, o mesmo que aconteceu conosco lá no dia de Pentecostes, aconteceu lá na casa de Cornélio. Eles começaram a magnificar a Deus, falando as línguas que nós falamos lá no dia de Pentecostes. Então a gente percebe, em algumas passagens, obreiro Antônio Rodrigues, que certamente o irmão vai citar aqui na lição, que o batismo, em algumas passagens, aparece as línguas estranhas, e não aparece alguém dizendo que foi batizado na Bíblia sem falar língua estranha, tá certo? Porque ele não ia ficar registrando todas as passagens, é quase impossível isso, tá bom? Mas enfim, a nossa crença é assim, irmão Antônio Rodrigues, já de muitos anos, e isso é do mundo pentecostal. A maioria das Assembleias de Deus, né, as igrejas pentecostais, acreditam que sempre que alguém for batizado, ele fala língua estranha, tá certo? Agora, se alguém acha que foi batizado e mesmo assim não fala língua, se ele estiver cheio do poder da graça, se Deus estiver usando ele, amém, isso não vai fazer diferença na salvação. Mas leia aí, por favor, eu acho muito boa essa referência de Lucas 24, acho que 49, é isso? Leia aí, por favor, pastor Regiane. Salve da igreja, gosta da paz do Senhor. Lucas 24, 49, que diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Sim, pastor, só um instante. E nas igrejas pentecostais, a evidência de o irmão ser batizado em línguas é quando ele fala em mistério. Se ele não falar, ele não concorda que foi batismo. Pois é, eu não vou dizer que eu não sei nem como é que eu diga, mas assim, eu não entro nesse mérito, nessa questão. Já teve irmão que congregou conosco, que disse que foi batizado porque ele sentiu um sobrenatural de Deus muito grande na vida dele e tal, mas não falou línguas. Entendeu? Então, assim, eu não vou questionar isso. Eu vou dizer que nós cremos assim, porque a Bíblia nos dá base para isso. Foi batizado, a maior evidência são as línguas, mas eu ainda também posso dizer, a maior evidência é o desenvolvimento desse irmão, tá bom? É a desenvoltura dele, tá? Então, são coisas assim que não dá para a gente bater o martelo e dizer é só dessa forma ou dessa, mas a gente procura seguir aquilo que é mais claro, tá bom? Missionária Rita, quer falar? Pastor, a paz do Senhor, amados. A palavra evidência significa clareza, sem dúvida. Então, se a pessoa é batizada, nós vamos ficar com essa palavra. A evidência são as línguas, porque ela mesma não pode de si mesma imitar, dizer que está falando. Tanto é que tem pessoas que têm uma dificuldade e as suas línguas são diferentes. E alguém questiona, já questionado para mim, mas é normal o que ele está falando, o que ela está falando? Eu falo assim, não entra nessa questão, porque se é o Espírito Santo, ele sabe falar. Não é para nós ficarmos agora interpretando sem termos o dom da interpretação, mas pela palavra evidência é provado que quem é batizado com o Espírito Santo, ele será evidenciado com as línguas estranhas. Só lembrando aí. Irmã Rita, nós aprendemos assim, está escrito que tem as passagens que falaram línguas, tá? E é nessas passagens que deixa claro para nós que no batismo fala-se línguas, por essas 3 ou 4 passagens que fica bem claro. Aí não tem outras passagens dizendo que alguém foi batizado sem falar línguas, então a gente prefere ficar com a evidência das línguas. Porém, irmã Rita, a irmã disse assim, é bom que tenha clareza, é porque as manifestações de Deus, elas são tão diversas na vida das pessoas, Deus trabalha de tantas formas que para a gente fixar e dizer que uma pessoa disse para mim, eu vivi um sobrenatural de Deus, como alguém diz, aí contou a experiência, foi algo poderosíssimo, e eu não falei línguas, e eu tenho certeza que eu fui batizado.
Diga amém, irmão. Eu creio que é necessário as evidências, mas você está achando que foi, amém por isso, tá bom? A gente não vai ficar debatendo isso daí, porque... Não tem necessidade, porque a palavra evidência, ela significa clareza. Isso. Aí eu acho que era melhor os irmãos atuarem depois o melhor era você... irem trabalhar, né? Como diz. Porque no dia de Pentecostes, irmãos, está escrito assim, ó, e falaram línguas... Aí está lá escrito, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós entendemos que quando acontece o batismo, o Espírito Santo vai dar as línguas, tá certo? Essa é a nossa crença, mas nós não vamos debater isso, ficar debatendo com outros irmãos. Eu só peço que os irmãos que não creem nas evidências das línguas, não confundam os irmãos que creem. Porque a crença do ministério pela palavra é a evidência das línguas. O obreiro Marcos quer falar. Diácono Marcos. Pai do Senhor, amados irmãos. Pastor, é só um exemplo. Há 20 anos, vamos dizer, há 25 a 30 anos atrás, eu frequentava uma igreja lá no Recife. E esse homem era um presbítero, Janeton, lembro como se fosse hoje. E ele era uma pessoa, eu acho que ele era a segunda pessoa do pastor, porque em tudo ele estava de dentro, em tudo, evangelismo, tudo, era um homem de Deus, nascido na igreja desde criança, até a data dos seus 30 a 40 anos, ele não falava em línguas. E no momento que era para ser ungido a pastoral, meu irmão nessa época estava sendo ungido a diaconato também, e foi o momento que o pastor soube, naquele momento, que ele não falava em línguas, e o pastor cancelou a unção, e ele não era nem porque ele falava em línguas, ele via o que ele fazia, ele era um dos primeiros em tudo, ele fazia por amor à obra, tudo ele estava de frente, fazendo e acontecendo, era verdadeiramente um homem de Deus, porque eu conhecia o presbítero Janeton. Agora sim, como que ele foi ungido a presbítero, né? E no momento que ele foi ungido ao pastoral, né? Que era o pastor local, que ia ser, né? Enfim, ele falou, né? Que o pastor fez essa pergunta, ele disse, não falo em língua, eu sinto o Espírito Santo na minha vida, eu trabalho da forma que o Senhor me usa, eu sou um homem de Deus e tenho a ciência do que estou falando, a certeza, a plena certeza de que o Espírito Santo vive em mim. Enfim, para resumir, ele se abateu tanto que se afastou da igreja, não dos caminhos do Senhor. Ele disse, mas como eu não estou se servindo aqui, alguma igreja vai me receber como... não como pastor, mas como presbítero mesmo, que eu tenho certeza de uma coisa, eu como um homem de Deus, eu não por mim, mas pelo Espírito Santo, eu tenho que ter honra também. Então ele se elevou nessa forma de estar no local e não ser honrado, né? Enfim, algumas pessoas ficou triste e ele se afastou, né? Meu irmão que me relatou isso aí, eu fiquei muito triste também. Amém. São situações semelhantes a essas que muitas das vezes a igreja precisa refletir, porque veja só, o irmão ia ser ungido a pastor porque tinha alcançado um nível, com certeza, de um testemunho muito elevado de serviço, de vida, de tudo, e aquilo era a obra do Espírito Santo, né? Aí vem a pergunta, será que ele não foi batizado, mas não falou línguas e, portanto, não foi considerado batizado no Espírito Santo e o ministério dele foi censurado? Agora vamos voltar um pouquinho. Jesus falou língua estranha alguma vez? Não. Será que todos os obreiros na história que marcaram o mundo falaram língua estranha? Então, assim, é por isso que eu recuo um pouco em assim, dizer que só é batizado no Espírito Santo se falar línguas, né? Porque Deus pode ter outra forma de trabalhar. Agora, uma
coisa tem que ficar clara: a evidência das línguas no batismo está na Bíblia. Tá? Se alguém é cheio e viveu uma experiência com o Espírito Santo muito grande, que inclusive tem gente que chora, treme, é algo sobrenatural, ele é diferente, é algo extraordinário, entendeu? Mas ele não falou línguas e ele acredita que foi batizado, que o Espírito Santo veio sobre ele de uma forma ainda muito diferente, e ele está dando frutos. Não, de forma nenhuma. Nós tivemos presbítero aqui que não era batizado. Agora, precisa só entender uma coisa: o que não pode é uma pessoa que se diz batizada com o Espírito Santo vir diante da igreja e dizer que para ser batizado não precisa falar línguas, ou a evidência das línguas não tem importância nenhuma. Tem, porque aconteceu com línguas estranhas. Então só precisa ter essa cautela para não desfazer o que está escrito, porque está escrito que se falou línguas, tá? E que o Espírito Santo deu, tá? Isso é mais afirmativo, tá? Aí eu coloquei aqui: Jesus falou línguas estranhas? Não, mas isso não invalida também essa manifestação de Atos dos Apóstolos, que aconteceu o batismo com línguas estranhas repartidas como de fogo. Então, nós pentecostais cremos que o batismo deve vir com a evidência das línguas. Porém, se houver alguma experiência sobrenatural e a pessoa vem, conta para o pastor, testemunha, e nós estamos vendo o desenvolvimento dessa pessoa, o ministério, o serviço dessa pessoa não pode ser barrado na igreja por conta de não falar línguas estranhas. Tá, pastor, foi tão provável que depois de uns 6 meses, porque essa igreja era uma filial, a igreja, a matriz era no São Paulo. Certo. Eu não vou falar o nome da igreja, que é falta de ética, certo? Mas foi tão provável que o pastor, por ter tanto tempo nessa igreja, ele queria ser, por exemplo, ele era o pastor presidente mais do estado, certo? Ele tentou fazer um registro na igreja para ser única. Enfim, o pastor veio do São Paulo, eu digo porque eu fazia parte dessa igreja, e afastou ele. Infelizmente, foi uma coisa extraordinária, viu? Mas Deus deu vitória. Amém. Hoje essa igreja é uma bênção de Deus, eu sei. Meu irmão não está lá, não é por causa que ele não esteja, que ele está em Portugal, né? Mas graças a Deus a igreja está lá, viva, né? O povo fazendo a obra, e isso é o que importa. Amém. O diácono Alfredo quer falar? Dê o microfone para o diácono Alfredo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu gostaria de fazer uma observação, viu, pastor? Sim. Para nós todos. Devemos ter muito cuidado com se referir se é verdadeiro ou não, porque nós não temos o poder de julgar ninguém se está falando ou se não está, porque isso acontece muito. Já vi muito pessoas, um irmão, uma irmã sendo usada, e as pessoas dizer que não era, e ficar zombando, e ficar até comentando, e vai responder um dia diante do nosso Deus, né? Com certeza. E às vezes as pessoas também querem até proibir o Espírito Santo operar, usar, viu, irmão? Eu já vi um irmão batizado do Espírito Santo, irmão, que ele já partiu para o Senhor. Irmão, ele estava conversando assim com da fé, ele se tremia todinho, Deus usava, e disse assim: irmão, ele chegou aqui, irmão, me tomou mesmo. Aí eu falava lá o tanto que o Senhor determinasse que ele falava, entendeu? Mas eu acho muito lindo, eu acho maravilhoso. Eu quero só pegar a palavra do diácono Alfredo e dizer que a Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos não limita o Espírito Santo em nada, amém, irmãos? Para que ninguém tenha dúvida, tá? E qualquer irmão que zombar de qualquer coisa está zombando contra Deus, e se prepara para, se Deus não tiver misericórdia. Então, assim, porque ainda tem pessoas que dizem que aqui nós não cremos nos dons. Nós cremos nos dons, tá? Nós cremos que Deus usa seus servos. Agora, a Bíblia diz que a profecia é para ser julgada. Julgada em que sentido? Se ela está contextualizada na Bíblia. Ou seja, se o que está se falando pode se contextualizar na Bíblia, tá certo? E outra coisa, se Deus usar uma pessoa falando alguma coisa, aquilo
que está acontecendo, aquilo tem que estar acontecendo, tá certo? Eu me lembro de um profeta que certa vez num culto ainda em São Paulo, ele disse para uma irmã que estava acontecendo uma situação na vida dela, e aquela irmã disse, não, isso está acontecendo comigo não. Ele disse, não, aconteceu, a irmã nem soube e Deus já resolveu, pelo amor de Deus. Então assim, tem muita meninice, tá certo? Tem muita coisa da mente, tá certo? Mas nós cremos que Deus usa seus servos aqui nessa igreja, em qualquer lugar, né? Nós cremos que Deus usa. Agora, o que nós temos que fazer, olha, Gideão fez prova de Deus. Os homens, os servos que recebem a revelação de Deus, faça prova de Deus, né? Tenha certeza quando a gente for anunciar. Outra coisa, porque teve episódio no nosso meio, no nosso ministério, que algumas pessoas pegaram aquilo dali como exemplo para dizer que nós não acreditamos. Nós acreditamos, tá certo? Agora, por exemplo, um profeta vem aqui na frente e diz e revela que tem alguém, por exemplo, em adultério. Ele deve dizer isso em público? Não pode. Por quê? Porque toda a igreja vai ficar querendo saber quem é o adúltero, a adúltera, quem é que está em pecado. Então ele traz para o pastor, como já aconteceu aqui na igreja, e nós fomos investigar e demorou até que foi provado o ato, a pessoa foi afastada da comunhão e tal, e pronto, acabou, entendeu? Mas assim, tem que ter, o que traz revelação tem que fazer prova de Deus e ter bastante segurança, tá bom? E eu digo para os irmãos aqui, não é para colocar medo em profeta, em quem é usado por Deus, não. Se alguém lhe disser que uma coisa que está acontecendo na sua vida e que não está acontecendo, pode ser ele ou pode ser o inimigo enganando ele. Você não é obrigado a aceitar, tá certo? Então, é isso que nós temos, porque tem pessoas que, Deus está mostrando isso na sua vida. Aí diz o que? Aí não está acontecendo, tá certo? Teve um cliente da introdução. Vamos lá, né? Irmã Aline. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Lucas 24:49. Pronto, nós lemos agora há pouco, né? O enchimento do Espírito como experiência necessária. Enchimento, vamos lá. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas 3:21, 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Lucas 3:21, 22. Amém. Talvez possa ter uma pergunta, mas Jesus era Deus. Por que então que ele teve a necessidade também de ser cheio do Espírito Santo? Porque na forma humana ele precisava. Como todos nós na nossa forma humana, nós necessitamos do enchimento do Espírito Santo, amém? Do enchimento. E temos as referências bíblicas que falam, do batismo, que é a capacitação ou o revestimento para obras mais difíceis, tá certo? Eu quero dizer para os irmãos que fiquem à vontade para comentar e perguntar o que os irmãos desejarem, tá bom? Porque aqui é uma escola mesmo. Se a gente não terminar a aula toda, não tem problema não, mas o que está no nosso coração, aquilo que é importante nós entendermos, vamos comentar. Pode ler, irmã Aline. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, Lucas 4:18, 19. E dependeu dele para exercer o ministério, Lucas 5:17, Mateus 12:28. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, Lucas 4:18, 19. Amém. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o Senhor Jesus como homem, ele dependeu, né? Ou ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Então, como eu já
no início eu fiz logo uma abertura assim, do enchimento, de ser batizado, de se esvaziar do Espírito, o batismo esfriou. Então isso mostra que a obra de Deus precisa do Espírito Santo nas nossas vidas, tá bom? Às vezes a gente aceita certas situações porque ouviu, porque viu, porque aconteceu alguma coisa, aquilo nos entristece, aquilo nos leva para baixo, a gente não quer mais nada, né? Aqui e acolá aparece um irmão, uma irmã dizendo: olha, pastor, não conte mais comigo, eu estou dando baixo em tudo que é serviço, só quero ficar sentado. A pessoa pode achar que isso daí é só consequência dos problemas da vida, da família, até dentro da própria igreja, mas na verdade, irmãos, o que a pessoa está fazendo é se afastando do Espírito Santo. Ela pode ter o nome Espírito Santo, ela pode reverenciar o Espírito Santo, mas ela fechou a porta para o Espírito Santo. Talvez alguém diga: não, pastor, mas é porque realmente a situação... Não, mas não tem isso não, irmãos. Quem está cheio do Espírito Santo, ele rompe barreiras, ele passa por cima de tudo, né? Não no sentido de agredir ninguém, de ferir ninguém, mas ele supera tudo, porque é o sobrenatural de Deus. Eu vi o testemunho de um irmão que ele teve um problema muito sério com a igreja, e depois ele confessou e reconheceu que a igreja é maior do que ele. Porque a igreja não depende, a obra de Deus não depende de mim e de você, meu irmão. Se nós negligenciarmos, se nós recuarmos, o Senhor vai colocar outros vão fazer, mas com certeza vai entristecer o Espírito Santo, tá certo? Então nós temos diante de qualquer situação, irmãos, eu já passei por tanta situação desagradável que eu disse: ah, meu Senhor, só o Senhor na minha vida mesmo. Mas é isso mesmo, a gente só supera crises com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, tá bom? Se nós dermos lugar à carne, no sentido da tristeza, da angústia, de se sentir desprezado, de criticado, disso, daquilo, quantas vezes minha esposa não foi para casa chorando de ouvir crítica, de alguém zombar, né? Mas nós clamando por Jesus, né, missionária Rita? E esse é o caminho, tá certo? Então, Jesus é o exemplo, irmão, que só se faz a obra de Deus se for cheio do Espírito Santo. O microfone. Assim, pastor, tem pessoas que falam línguas estranhas, mas elas não entendem o que falam? Muito bem. Quem fala língua estranha não sabe o que está falando. Tá certo? Eu vou te explicar. É bastante estranho mesmo, né? Então, assim... Quando o Espírito Santo dá as línguas, a pessoa fala, ela sabe que está recebendo do Espírito Santo, tá? E as línguas vêm, é o Espírito Santo que dá, e ela vai falando, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A mesma coisa é hoje, tá? Aí a pergunta é: mas e aí? Está certo isso? A pessoa está falando uma coisa que nem ela sabe, ela não sabe o significado das línguas, mas ela sente que é o sobrenatural de Deus, que Deus está ali. Agora, Paulo, apóstolo, na Bíblia, ele preferia falar 5 palavras numa língua compreensível do que 10.000 numa língua incompreensível. Ele não estava dizendo que não deveria falar a língua estranha incompreensível. Ele estava dizendo que as pessoas não entendiam, e na mensagem é melhor que se fale 5 palavras que as pessoas entendam para edificação. Aí, alguém pode dizer assim: então Paulo está dizendo que não é para falar língua estranha porque não entende? Não, ele estava dizendo que para a igreja, para as pessoas, é melhor falar a língua que as pessoas entendam, porque a língua estranha, nem eu que estou falando entendo, eu estou sentindo o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, mas não entendo. Aí tem um dom, irmã Juliana, na Bíblia, que é o dom de interpretação de línguas, tá? Percebam, é um dom, tá? Tem gente que diz assim: eu falo língua e eu sei o que está falando. Não sabe. Se você não tiver o dom que Deus dá para interpretar, você não sabe o que é que você está falando, tá certo? Sei, sabe não, porque a Bíblia está dizendo que para saber tem que ter um dom para interpretar. Por quê? O irmão fala uma língua estranha, não tem em português, não tem como decifrar aquilo dali. Aí o Espírito Santo vai dizer o que é que ele está falando naquela língua estranha, através de quê? Do dom.
Aí um irmão está falando dom, está falando línguas. Se ele tiver o dom, quando ele terminar de falar aquelas línguas, irmã Juliana, o dom da interpretação diz para ele. Agora o Espírito Santo diz: eis que eu estou falando isso, assim, assim, assim. Então tem pessoas que têm o dom de línguas e têm o dom de interpretação, tá? Então se a irmã quiser conversar mais, pode ficar aí no microfone, viu? Fica à vontade. Mas vamos lá. Então a pessoa, tem pessoas que fala línguas estranhas, o dom de línguas, e tem o dom da interpretação. Ele está falando língua e o dom que ele tem da interpretação, enquanto ele estava falando língua, o Espírito Santo estava dizendo o que era que ele estava falando naquelas línguas, e ele tem o dom, ele vai falar o que é que o Espírito Santo está falando para as pessoas entenderem. Já tem outros que têm o dom de línguas, e tem um outro irmã na igreja que tem o dom de interpretação. Quando ele está falando, ele dá uma pausa e o irmão que tem o dom diz o que o Espírito Santo está falando. Agora vamos entender outra coisa. Tem pessoas que falam línguas só para magnificar a Deus. O Espírito Santo dá línguas para ele glorificar a Deus em línguas. Aí não precisa de intérprete. Agora, se a pessoa estiver sendo usada no dom de língua para trazer uma mensagem para a igreja, aí precisa de um intérprete. Tá? Aí precisa de um intérprete. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que é na Bíblia. Atos 2, lá no batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ninguém pode falar língua estranha porque aprendeu a falar aquelas línguas. As crianças às vezes repetem as línguas que os pais falam, que as pessoas falam. Repete. Não é assim. Eu não falo língua estranha porque eu aprendi e falo. Não, eu falo quando o Espírito Santo me dá. Para glorificar a Deus, ou ele me dá para uma mensagem. Se ele me der para uma mensagem e ele não me der interpretação, eu vou reter e vou dizer: Senhor, eu não estou entendendo. E depois ele fala comigo, tá bom? Irmão Antônio, vem aqui para o microfone, irmão Antônio. Glória Agora, a Deus. quem for falar vai vir aqui. Glória a Deus. Não, isso está funcionando. Vamos lá. Pastor, determinado pastor me levou para outro para ele poder orar em mim e eu me encher do Espírito Santo. Mas como o senhor disse, você tem que buscar se encher. Aí então se o pastor chegou, orou em mim, botou a mão na minha cabeça, aí no mesmo instante que ele orou em mim, que você está recebendo o Espírito Santo. Também não debati com ele não. Você está recebendo o Espírito Santo. Repita as línguas que eu vou falar. Errado. Aí eu olhei assim para ele assim, tem certeza? Aí ele viu que eu não era bobo nem nada, calou-se, não disse mais nada. Porque acontece muito esse tipo de coisa. Isso daí é chamado de meninice. Pronto. Não aprendeu ainda. Inclusive o que o irmão Antônio Rodrigues está falando aí, o foco dessa lição, irmão, é o poder de Deus, mas é pelo Espírito Santo. Então a gente tem que entender as obras do Espírito Santo para entender também o poder de Deus. Eu fui numa casa, certa vez, fazer uma visita a umas pessoas conhecidas de uma igreja, e chegando ali eu me deparei com um comentário que eu achei muito interessante. A pessoa disse assim que eles estavam numa semana pentecostal e estavam dando um estudo para o batismo no Espírito Santo. E eu fiquei ouvindo a pessoa falando ali e tal, e muito interessante, ela citando as passagens bíblicas, e tudo certinho. Aí ela disse que era uma semana estudando, aí quando chegava na sexta-feira, ia fazer um resumo, e as pessoas iam ser treinadas para falar língua estranha. Eu digo, vala meu Deus do céu. Não dá para aceitar. Mas é o pastor, é a sua igreja. Não, olha aqui, abra, vamos ter que ler, né? Porque eu estou falando tanto e nós não estamos lendo a Bíblia. Atos 2, abra aí por favor, Atos capítulo 2. Atos, todos abram por favor a sua Bíblia, Atos capítulo 2, porque aqui, esses poucos versículos dizem exatamente o que é que acontece na hora do batismo no Espírito Santo. Teve uma pessoa, enquanto os irmãos acham, teve uma pessoa que disse para mim, porque tem essa doutrina numa determinada igreja, que quando a pessoa aceita Jesus, ele já é batizado no Espírito Santo, e não é assim, não é assim.
Aí eu disse para ele, e os discípulos que foram batizados em Atos 2, eles já tinham o Espírito Santo? Não, eles se converteram ali, receberam o Espírito Santo, foram batizados. Não, eles já eram convertidos, meus irmãos. Inclusive, eles eram tão crentes que as multidões sumiram e só restou eles, cheios do Espírito Santo, ameaçado de morte, e estava ali servindo a Deus, esperando a promessa do batismo no Espírito Santo. Então, tem teologia que não cabe na Bíblia, viu, irmãos? Então vamos lá, Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu quero que os irmãos, eu gosto muito desse detalhe. E o que? De repente. Essa palavra aqui, de repente, vai para a palavra do obreiro Antônio Rodrigues, que o obreiro foi orar para ele ser batizado com o Espírito Santo. Nós podemos orar para as pessoas serem batizadas? Podemos, porque é bíblico. Os apóstolos foram lá para Samaria e oraram para o povo receber o batismo no Espírito Santo. Amém. Tá? Recebeu o Espírito Santo e foram batizados. Tudo bem. Mas vejam só. A manifestação, ela é do Espírito. Eu oro, mas é Jesus que batiza. Tá? Não é eu, o pastor, aquele que fala a língua. Eu já vi gente ficar no ouvido do outro assim, falando. Já vi gente botar o microfone e dizer, fala. Pelo amor de Deus, irmão, isso não é batismo com o Espírito Santo. Isso é qualquer coisa. E de repente, esse de repente significa o quê? Surpresa. Veio do céu um som, eles ouviram esse som. Quando vem uma tempestade longe, que é muito grande, a gente não já vê o barulho? Quem já dormiu em praia, beira de praia, vê o vento é tão forte que parece que alguém está gritando ou assoviando. Um som como de um vento, não era um vento, era comparado a um vento, veemente, impetuoso. E o que foi que aconteceu? Encheu toda a casa em que estavam o quê? Assentados. Aqui tem um detalhe. Eu posso receber o batismo com o Espírito Santo sentado, de joelho, orando, louvando. Eu posso receber a qualquer momento, se eu estiver ligado com Deus. Aí aqui diz, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Esse pousar, eles sentiram o sobrenatural de Deus. E aqui não tinha mão de ninguém, aqui era a presença do Deus vivo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o quê? O Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vou lhe dizer mais uma vez a todos nós, não fale língua porque você sabe falar, língua estranha, viu? Fale quando você sentir que o Espírito Santo está te dando. Quando você falar, as pessoas sentem, porque é um sinal do sobrenatural de Deus. Tem crente que não dá um glória a Deus na igreja, inclusive obreiro, não dá um glória a Deus. Eita, Jesus. Quando ele prega o microfone é uma metralhadora. É tudo fabricado, isso é coisa de laboratório, isso não é de Deus. Aí não venha querer me dizer que, não, quem está cheio do Espírito Santo dá glória a Deus na calçada, na portaria, no corredor, dentro da igreja, em cima do púlpito, na oportunidade ou não, entendeu? Eu nasci no fogo, pentecostal. Glória a Deus. E continuo nele. Claro que a gente vai ficando mais idoso, e a gente, não é que o fervor diminui, é que o jeito muda um pouco, mas o coração está queimando, ardendo aqui da presença de Deus, adorando o Senhor, tá bom, irmãos? Então, nunca fale língua do céu, porque você aprendeu a falar. Fale porque o Espírito Santo está te dando, tá bom? Nós podemos glorificar a Deus do mesmo jeito, glória a Deus e aleluia, tá bom? Mas pastor, escuta um momentinho. Mas o adversário, ele imita, né? Imita tudo. Eu vi dentro do ônibus uma criança repetindo o que foi feito lá no culto
anterior à noite. Eu vinha dentro do ônibus, ele vinha falando, e ele ia falando em língua estranha. Um menino que não vinha falando em língua estranha. Ele repetiu aquilo que o estava lá dentro da igreja falando. Só que dentro do ônibus, virou chacoca, dentro do ônibus, que o pessoal começaram a mangar. Dentro do ônibus, mangar o quê? Mangar do Espírito Santo, né? Porque o Satanás estava sendo usado ali dentro do ônibus. Eu não era da igreja ainda, não. Eu só vou pedir uma coisa aos irmãos. Sempre que alguém estiver usando as cores de Deus, língua estranha, qualquer coisa, nunca vamos atribuir a Satanás. Principalmente quando a pessoa está glorificando a Deus, certo? Sim. Por quê? Pode ser o inimigo enganando sim aquela pessoa, mas pode ser a pessoa mesmo que está querendo falar, entendeu? O que Deus não quer é que as coisas dele sejam feitas de qualquer jeito, amém? Agora o irmão diz, se o inimigo imita. Tem crenças aí que não vive em Deus, que não tem vida com Deus, e diz que está falando língua estranha, que nós não vamos entrar no mérito agora. Então, nesse sentido sim, mas tenha cuidado com o julgamento, tá certo? Esse mundo espiritual tem coisa que a gente deixa com Deus, amém? Tá bom? Vamos avante, que hoje não vai dar para terminar a aula não, eu já sabia disso. Sim. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O irmão ali disse que o pastor orou por ele, por imposição de mãos, né? Para ele ser batizado. Mas aqui em Atos 19, diz que 19:6. O apóstolo Paulo diz assim, ó: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o quê? O Espírito Santo. Então falavam em línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 homens. Então a Bíblia nos dá respaldo para dizer que nós podemos ser batizados com o Espírito Santo por imposição de mãos, não é isso? Eu falei aqui que pode. Eu disse aqui que os apóstolos foram a Samaria, como está aí. É Samaria aí, né? Não, Éfeso. Éfeso. Foram Aquele a Éfeso. estava em Éfeso. E oraram e receberam e foram batizados. Eu disse que através da oração é possível, tá? Agora, o que não é certo é o que fizeram com o irmão Antônio. O irmão ora por você e chega no seu ouvido, fale. Não é assim que funciona não. Eu oro, batiza Jesus, batiza, Espírito Santo, vem, enche, Jesus, tal. Agora, eu não posso dizer para o irmão, fale, aí eu falo a língua estranha para ele repetir. Isso não é batismo com o Espírito Santo, e não foi isso que os apóstolos fizeram. Os apóstolos oraram para vir o Espírito Santo sobre eles e disseram, receba, a gente pode dizer, receba em nome de Jesus. E eles falaram, eles não falaram porque os apóstolos falaram as línguas, e eles falaram, porque isso não é batismo, porque a Bíblia diz que o batismo as línguas é dada pelo Espírito Santo. Eu não posso falar línguas para a pessoa ouvir e ela repetir, porque isso não é batismo, tá bom? Mas a questão, pastor, não foi nem que eles pediram para repetir. A questão é que eu estou dizendo que a gente tem base bíblica para dizer que o Espírito Santo pode ser dado por imposição de mãos. Concordo, entendeu? Plenamente, não, é isso que eu estou tipo dizendo. Assim, a pessoa falar. Tem igreja aí, denominação, que faz até curso de línguas estranhas, né? Que realmente é verdade. Tem um curso de línguas estranhas, você faz o curso, depois você começa a falar em línguas. Isso aí é errado. Não funciona. Mas nós concordamos plenamente que e é bíblico, nós devemos orar sim, para fazer campanha de batismo com o Espírito Santo, e nós já fizemos, e isso é bom que se faça. Está correto, Diácono Dinelli? Sim. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Assim, uma observação que eu percebi, né? A obra do Espírito, né? Mas tem pessoas que querem determinar que pessoas sejam batizadas ali, sejam pessoas curadas ali naquele momento, e fica, tipo, insistindo, né? Sendo que a gente tem que esperar o tempo de Deus, né? Que é o processo de Deus, né? Com certeza. Ótimo. Essas coisas estão envolvidas na lição. Nós estamos falando da realidade, né? A irmã está dizendo das pessoas que desejam e querem que aconteça a cura. E todos nós oramos para a cura acontecer agora. A pessoa está morrendo de dor, ela quer ser curada agora. Mas quem é que cura? É o Senhor.
E o tempo da cura é dele também. Aí diminuiu, mas tinha umas igrejas que diziam aí, olha, se você vir para cá, você vai ser curado na hora. Porque o meu Deus, ele diz assim, o meu Deus é o Deus de já, não é de daqui a 1 hora, meia hora, daqui a 1 mês. Essas igrejas que oram e não acontece é porque não tem fé. Isso é mentira. Mentira. Amém? É mentira. Porque quem cura é Jesus e no tempo dele. Tem uma doutrina chamada confissão positiva. E centenas de igrejas pregam a confissão positiva. Diz que você não foi curado porque você não tem fé. Eu estou falando o nome de... E as pessoas estão sendo enganadas por eles, tá? Inclusive pagando caro, viu? Então é o seguinte. Quem cura é Jesus. E tem um estudo que eu ainda vou trazer para a igreja, que eu já estudei há bastante tempo sobre a confissão positiva, e tem uma lista grande de 10 homens que marcaram a história, que morreram de enfermidade, e Deus usava eles para curar, operava maravilha, paralítico andou, cego andou, e aí vai. E Miranda dizia assim, convidava e dizia, se você não tiver fé, venha que você vai ser curado pela minha fé. Então ele tinha fé em Deus, que mesmo aquela pessoa que não cria, ele seria curado. Isso tem base bíblica? Tem. Porque Jesus disse, se tu podes crer, aí o homem diz assim, me ajuda na minha incredulidade. Então isso é possível, tá bom? Agora, eu me apresentar como aquele que determina e acontece, irmã Juliana, sai fora que isso daí é golpe, viu? Pastor, como ouvimos aí, é pela fé, mas muitas vezes nós oramos pela fé e estamos curados. Às vezes nós oramos pela fé e não somos curados, e alguns dizem que é porque nós não temos fé. Meu pastor me responde. Está errado, porque quem diz que alguém está orando, crendo, confiando e não recebe a bênção porque não tem fé, como? Eu estou declarando minha fé, eu estou confiando no Senhor. Se não aconteceu é porque Ele não quis. Aí ele ainda diz assim, os falsos dizem assim, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Tem não? Como foi que os apóstolos morreram? Não é? Como foi que os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados, estraçalhados. E esses homens não tinham fé? Tinha. Diz um documentário que Paulo, quando vieram para matar ele, ele pediu um minutinho e foi lá fazer uma oração a Jesus. Depois ele volta e diz, pode fazer o que vocês vieram fazer. E deceparam a cabeça de Paulo, apóstolo. Ele não tinha fé? Claro que tinha. Então assim, não tem confusão, irmãos. Você tem fé? Eu tenho? Vamos confiar em Deus. Se Deus quiser usar o irmão, a irmã, quem Ele quiser usar, ou você curado ali, você curado ali numa oração que eu vou fazer no meu quarto, amém. Só para fazer uma confirmação também sobre a fé. Às vezes, irmão, acontece que naquela hora que está falando é o Espírito Santo, às vezes é o homem, é a fé do homem, não é a fé do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está ordenando, ele está dizendo, você seja curado, porque ele está dizendo que vai curar. Quando é o homem é a fé do homem. Não, vamos pegar e explicar aqui o que o irmão Alfredo está falando. Vamos separar, senão fica um pouco confuso. É assim, ó. A fé, guarde isso no coração. A fé que nós temos é um dom de Deus. Deus é que nos dá a fé. Tá bom? A fé é para crer em Deus, para exercer nossa vida em Deus, tá? Viver em Deus, para cura, para tudo. Tá? A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. O autor é aquele que cria, ele criou e deu a mim e a você, para mim confiar nele, certo? Então, quando eu estou confiando em Jesus, esta fé é de Deus que está em mim, tá bom? Consumador, é assim, Jesus é o autor e o consumador. O consumador é o quê? É o que realiza.
e realiza. Então ele te dá fé e você crê, e ele diz: agora quem faz sou eu, Rondinelli. Certo? Aí o que é que acontece? O irmão Diácono Alfredo está dizendo aqui que a pessoa vai orar a Deus. Pronto, então vamos explicar isso aqui, ó. Não, mas vamos separar duas coisas aqui, ó. Ó, aqui, ó. Quando eu vou orar a Deus, confiando no Senhor, eu estou crendo que Ele pode curar, não é isso? E estou esperando que Ele me cure, que Ele faça um milagre, maravilha. Essa fé Deus me deu para mim crer e confiar nele. Agora, o outro ponto que o Diácono Alfredo está colocando é o seguinte: eu vou orar por uma pessoa e digo assim: irmã Juliana, eu vou orar e a irmã vai ser curada. Estou dizendo que ela vai ser curada agora. Eu só posso falar que ela vai ser curada agora, afirmar, se o Espírito Santo me falar. Eu não posso falar porque eu acho que pela minha fé, por eu falar, vai acontecer. Porque tem uma doutrina aí também que pregam dizendo o seguinte: suas palavras têm poder. Quando os irmãos vão lá no Evangelho de Marcos 16, né, que o Senhor Jesus disse que os sinais seguem os que crêem, lá no finalzinho, ele está lá escrito que o Senhor cooperava com eles, com os discípulos, confirmando a obra deles, as orações. Então, se eu disser que a irmã Juliana vai ser curada agora, o Espírito Santo tem que ter falado comigo, porque eu vou orar e ela tem que ser curada. Se ela não for curada agora, eu sou um falso profeta. Não foi Deus que falou, eu estou sendo falso. Ou eu estou induzido pelo engano meu de querer a irmã curada, e Deus entende isso, ou eu estou falando só para enganar ela mesmo e tirar algum proveito, porque tem gente cobrando inclusive por orações, tá? Então assim, que o Diácono Alfredo falou: se o Espírito Santo revelar, disser que vai fazer, ele vai acontecer. Se ele não disse que vai fazer, e eu disser que vai fazer, eu posso ter fé que pode acontecer, mas não vai acontecer porque Deus não quer fazer aquilo naquele momento. Então isso é o problema que nós temos que ter cuidado, tá certo? Ter cuidado. Até quem tem o dom da fé, irmãos, não pode, que tem a fé como dom, que todo crente recebe, e tem o dom da fé, que é um dom para curar. Esse dom, quem tem o dom também não pode curar na hora que quer, não. É para Deus usar. Quem tem o dom da fé, Deus tem mais facilidade de usar aquela pessoa. Ela é mais sensível, ela ouve mais a voz de Deus, ela interage mais com Deus. Então, é isso aí, tá bom? A gente precisa entender essas coisas, para nós não ficar imitando que o irmão lá disse, seja curado, eu vou dizer também, seja curado. Cuidado, porque Paulo andava expulsando demônio, e foram fazer o mesmo que Paulo estava fazendo. Aí os demônios disseram assim: Paulo a gente conhece, agora você não, e tome peia. Então assim, nós não podemos só imitar, nós temos que ter vida com Deus. Pois é, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Pode ler lá no capítulo 11 de João. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu vou falar para que eles saibam que tu me enviou. Então Jesus fez um discurso na oração, para todos ouvirem, e depois Jesus vai lá e manda Lázaro sair da sepultura, tá certo? Então, nossas orações, quando Deus fala, quando Deus diz que vai acontecer alguma coisa, e nós oramos anunciando, é para que as pessoas saibam que é Deus que está operando, não sou eu, tá bom? Então, muito bem, conclusão. Encerramos essa lição e, consequentemente, este trimestre mostra que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo, em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum.
enquanto a irmã vem para encerrar, eu quero só aqui na conclusão observar com os irmãos, que diz assim, ó: sem a ação do Espírito Santo a igreja local está desabilitada. Quando nós olhamos para uma declaração dessa, parece que aquelas pessoas que não são batizadas, ou que não têm uma vida tão fervorosa, elas não podem evangelizar, elas não podem fazer a obra de Deus. Pode sim, desde que vivam uma vida de temor, de obediência. Porém, que a gente não deu para estudar toda, buscar mais o Espírito Santo e o poder de Deus. Nós tivemos uma compreensão muito detalhista nesse trimestre da igreja, o corpo de Cristo, né? Da sua organização, da sua funcionalidade, enfim, de muitas coisas. Porém, toda a nossa organização, todo o nosso conhecimento, tudo que se for feito em termos de organização, sem a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, não acontece. Quantos planos, quantos projetos que se fazem e não acontece, né? Eu participei agora recente de um evento numa igreja, foi dado muitos cargos, mas a gente vê já o pastor comentando da dificuldade das pessoas realizarem, porque o cargo não faz, o título não faz, a posição não faz, só faz se o Espírito Santo estiver ali, porque Ele, meu irmão, é quem move. Então nós precisamos clamar: Espírito Santo, se apodere da minha vida, me ajude, Espírito Santo, e não se conformar, meus irmãos. As pessoas deixam as coisas de Deus por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificativas. Como se diz assim, são muitas contradições, muitas declarações de amor, muitos votos, né? Aqui, ó, voltando aqui, há pessoas que até dizem assim: o pastor, o irmão fala e não faz, e não acontece. Onde é que está a resposta para acontecer? Enchimento do Espírito Santo. Situações muito difíceis, revestimento de poder. Tá bom? Então, que Deus, meus irmãos, nos ajude, tá certo? Nos ajude, para que nós possamos nos render completamente, todo o nosso ser aos pés do Senhor, deixar o Espírito Santo se apoderar de nós, tá bom? Diaconisa Cícera vai fazer a secretaria. A irmã Vera não está aqui porque está enferma, viu, irmãos? Desde ontem. A irmã Rita faz um detalhe aqui interessante. A irmã Rita diz que há um dizer no nosso meio, né? Deixa Deus te usar, né? Então era melhor dizer assim: deixa o Espírito Santo se apoderar da tua vida, né? Deixa o Espírito Santo te encher de poder, né? Glória a Deus. Soldadinho de Cristo. Que todo o meu ser louve o Senhor. Salmo 103, 2. A classe Soldadinho de Cristo tem 16 alunos matriculados, 13 ausentes, 3 presentes, 2 visitantes, que é a Kiara e o Enzo. Total de 5 crianças, 2... Agora a classe Sol da Justiça. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Mateus 25, 13. A paz do Senhor, a sala jovens e adultos, amém? 1, 2, 3. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Amém, glória a Deus. A sala jovem e adulto hoje tem 13 alunos, 2 visitantes, total de assistência 15. Deus, amém, irmãos? Uma bênção. Gostei. Irmão Francisco, seja bem-vindo.
Gostou? A gente sabe se gostou mesmo é se voltar. Vai voltar? Amém. Deus abençoe nosso irmão. Ontem o diácono Rondinelli não pôde vir, porque estava trabalhando, né? Já tarde passou aqui em frente da igreja, mas o irmão Francisco é um fruto, né? Do trabalho do diácono Rondinelli. Glória a Deus, né? Pedimos a Deus que o irmão Francisco se firme, dê muitos frutos aqui, em nome de Jesus, viu? Glória a Deus, tá bom? Então, Antônio Francisco Medeiros da Silva, é o nosso irmão Francisco, e também nós temos visitando hoje a nossa irmã Marta Moraes, né? Deus abençoe, irmã Marta. Aleluia. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai Celestial, por nos trazer mais uma vez a sua santíssima presença para te adorar, para te bendizer, através do ensino, aprendizado, que o Senhor Espírito Santo nos ensine, que o Senhor torne tudo muito claro nas nossas vidas, para nós entendermos a Tua vontade. Abençoe essas crianças, meu Deus, que estão aqui, essa semente que está sendo plantada nos coraçõezinhos delas, Senhor, que um dia elas possam ser homens, mulheres, jovens, usados nas Tuas mãos. Abençoa cada lar, cada família. Ó Senhor, nós te agradecemos por este momento que o Senhor nos concede. Em nome de Teu Filho amado Jesus, Senhor, pedimos as Tuas bênçãos, pedimos que o Senhor nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Pedimos também, Senhor, a saúde daqueles que estão enfermos. Abençoa a irmã Josefa, a irmã Maria Melo, abençoa a nossa irmã Vera Xavier com saúde, abençoa também a irmã Márcia, que passou por uma cirurgia nesta tarde. Ó Deus, que o Senhor abençoe para que ela esteja bem, meu Pai, em nome de Jesus. Também aquela criança, meu Deus, o Senhor sabe o nome que me fugiu agora. O Senhor abençoe aquela criança também que passou por uma cirurgia. Olha para cada vida que está neste momento enferma e dá a cura. Pedimos pelo irmão Francisco, Senhor, que está aqui conosco, que o Senhor venha operar na vida dele, Senhor, que o Senhor venha dar força e poder, graças a ele, para ele vencer toda luta, toda tribulação na vida dele, Pai. Lança por terra todo o mal, em nome de Jesus. Dai a ele a alegria do Teu Espírito Santo, meu Deus, firma ele nos Teus caminhos. Peço também pelo irmão Natan, que está retornando, abençoe e liberta em nome de Jesus, Pai. Olha para cada um de nós segundo a Tua bondade e misericórdia e nos abençoa. Muito obrigado, Senhor, por este momento com os Teus filhos, na Tua presença. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.